Juliana, eu queria saber se hoje a gente tem exemplos de iniciativas bem-sucedidas nessa luta antirracista, principalmente em relação à violência no Brasil contra os corpos negros. Existem alguns exemplos que a gente possa citar aqui? Eu acho que primeiro a gente pode falar, né? Claro, não é puxando a sardinha, né, para o lado aqui dos pesquisadores, mas acho que o fato da gente publicizar esses dados, porque vejam, esses dados são dados que estão disponíveis, os dados do Atlas em especial, são dados que são baseados numa base de dados que é do Ministério da Saúde, né? Os dados estão lá para quem quiser ver. Agora, o que se faz quando se sistematiza e, de alguma forma, se dá uma interpretação e se coloca isso em contexto? A gente está dizendo, fala assim, olha, o que está acontecendo em termos de violência no Brasil tem destinatário certo, esse recorte racial aqui importa para que a gente possa discutir com base em evidências, né? Então, quando a gente está falando de leituras antirracistas dentro da segurança pública, eu acho que um grande passo é justamente olhar para a realidade sem medo do que a gente vai ver, né? Porque no primeiro momento choca, mas também é um norte, porque aí a gente sabe por onde a gente tem que caminhar, né? Ainda no campo da segurança pública, eu acho que algumas iniciativas aí que começam a acontecer com um pouco mais aí de intensidade, não ainda na velocidade que a gente gostaria, mas são as ações afirmativas, né? Quando a gente começa a olhar para concursos públicos que começam aí pensando em que nesses espaços específicos, né, de produção de conhecimento, de produção de direitos, né, lugares de poder, eu preciso ter pessoas negras para que essa sensibilidade no tratamento dessa informação também possa ter uma fluidez. É diferente eu ter uma pessoa negra ali na fase policial, um delegado de polícia, um escrivão de polícia, uma delegada, também a gente tem que falar do recorte de gênero, eu tenho que falar de pessoas negras nas ocupações, nas carreiras jurídicas, né, no Ministério Público, na Defensoria Pública também, e no Judiciário. Eu preciso de gente, né, que olhe para aquela situação e tenha coragem, né, de aplicar a lei e, de fato, levar adiante essa nossa determinação normativa de que todos são ali, perante a legislação, portadores dos mesmos direitos, né? Então, a gente vai caminhando aí, falando aí, né, desse aspecto da segurança pública. E acho que nas outras áreas a gente começa também a ver, acho que mais espaço, né, para esses debates. Quando a gente começa a falar também de educação antirracista, acho importante, né, que na escola as crianças comecem também, né, a falar sobre isso, que os currículos sejam renovados, está aí a 10639, né, para um parâmetro, né, já de normativa, né, que exige que os currículos tenham, né, a presença, né, tanto da história negra quanto da história indígena. A gente precisa formar gente, né, para poder lidar com essa situação e não titubear, né, frente a essa realidade que tem se imposto aí nos últimos anos aqui no Brasil. Sim, essa representatividade é muito importante mesmo, porque a gente muito fala sobre a representatividade em cargos de tomadas de decisão, mas a gente sempre olha numa parte mais empresarial, vamos dizer assim, né? A gente olha ali para a parte mais privada, né? E, precisa de mulheres em cargos de liderança, precisa de pessoas pretas em cargos de liderança, porque a gente sabe que é onde que toma poder. Mas isso nada é diferente em relação à segurança pública também, né, Juliana? Nada é diferente, porque o olhar muda, não é isso? Sim, o olhar muda, a sensibilidade muda. E veja, de novo, né, Larissa, com todo cuidado, a gente não está dizendo que a gente não precisa de pessoas não negras também aliadas nessa causa. Não é isso. Mas acontece que essa vivência, ela de fato, e a teoria já tem dito muito sobre isso, a literatura tem dito muito sobre isso, né? Essa posição que você ocupa também faz com que você ali tenha um outro lugar, né, para produzir o conhecimento, para se posicionar perante a sociedade, que pode contribuir para outras leituras, né? E isso vai deixando de lado uma suposta neutralidade, uma certa tentativa de universalizar a experiência do humano.
né, a gente precisa, de fato, considerar que essa experiência, infelizmente, ela é muito diferente, e ela é diferente para pior, né, para as pessoas negras. Então, a gente precisa ir e ocupando esses espaços, renovando esse debate, né, com muita responsabilidade, com muita coragem, porque eu acho que a gente pode fazer de outra forma. Sim, eu me lembrei, Juliana, de uma série que eu assisti esses dias, chama Eric. É um menininho que desaparece, a polícia começa a buscar esse menininho, é um menininho branco, né? Acho que ele tem 9 anos. E aí ele desaparece, só que em paralelo a isso, tem um outro jovem que desapareceu há menos de 10 meses antes desse garotinho de 11 anos, é um adolescente, acho que ele tinha 16 anos por aí, eu acho, e era um adolescente negro, e não tinha sido encontrado ainda. E a mãe dele começa a fazer um alarde, ela tá fazendo um alarde, já tem quase 10 meses ela fazendo alarde, falando, vocês não estão procurando meu filho, vocês não estão procurando meu filho. E a história do Eric, na verdade, fica nesse paralelo entre o menininho branco e esse adolescente de 14 anos, 16, que tinha desaparecido. E aí, em um momento, tem um advogado, né, que ele é negro, e ele tá, advogado não, na verdade ele é da polícia, ele é negro, ele tá investigando, ele é investigador, né, dessa parte de crimes de desaparecimento, e aí eles conseguem prender uma pessoa que morava no prédio do menininho branco, né, o zelador do prédio, enfim, eles conseguem prender esse zelador, porque eles acharam algumas coisas do menino no porão desse zelador, mas na verdade era porque o zelador, ele tinha um relacionamento com a criança, os pais brigavam, e às vezes o menininho fugia e ia lá para essa porão do zelador, né? Mas prenderam o zelador e a polícia, a corregedoria já começou a querer publicar, falando, não, ó, conseguimos, prendemos o cara, né? E eu lembro que a advogada, nessa série, é a advogada da mãe do menino preto que tinha desaparecido, ela chega e fala para esse policial, esse investigador preto, e fala assim, olha aí, porque não tinha sido o zelador, ele não era o responsável, a gente já sabia disso, né? Mas ela vai fazer pressão falando, você precisa olhar para os nossos. É mais um homem preto inocente que vocês estão colocando na cadeia e ele não tem nada a ver com esses desaparecimentos. Olha para os nossos, porque se você não olhar, você você é a pessoa que é nossa, né? Se você que está aí não olhar, quem vai olhar? E aí vira uma chave na cabeça dele e ele realmente vai atrás e vê que realmente aquele senhor, aquele zelador, não tinha absolutamente nada a ver. E por que eu trago toda essa história? Porque acho que isso ilustra muito o que a gente está falando de representatividade em locais, de representatividades em pessoas que realmente vão tomar decisões e vão ter mudanças, pessoas que são agentes de mudança, né? O quanto isso é importante, quantas pessoas que são injustiçadas, a gente fala isso de segurança pública também, isso é a mesma coisa. Quantas pessoas pretas que estão presas por crimes que não cometeram. E tudo isso porque falta o olhar, o tanto olhar que a gente está falando aqui, né, Juliana?